Olá, boas-vindas mais uma vez ao Alimento para a Imaginação. O seu videocast ou podcast, depende aí de onde você está assistindo ou ouvindo, que veio para decodificar tendências, movimentos e comportamentos que estão promovendo mudanças sociais. Eu sou a Antônia Moreira, uma travesti negra de pele clara, de cabelos cacheados à altura dos ombros, usando um macacão todo colorido da AVP, com um anel e uma pulseira. Nem sei o nome dessa pulseira aqui, daquele olho azul contra a inveja, né? Que é bom a gente colocar de vez em quando. Estou hoje com um convidado, mais uma vez, muito especial, que vai trazer uma outra perspectiva para tudo isso que a gente tem conversado ao longo da temporada, de pessoas que estão em ambientes diferentes, em lugares diferentes, promovendo mudanças, pensando em inovações, em soluções para o mundo em que vivemos. E hoje estamos com o Marcelo Marciano, da CI&T. Posso falar também que é da CI&T? Pode, claro. Com certeza, um colega, um grande parceiro também, uma inspiração também para mim, enquanto uma liderança. Obrigada por topar esse convite. Me desculpa o atraso dos bastidores, da loucura de São Paulo, mas estou muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço o convite, Antônio. Bom, a ideia aqui desse papo, quando a gente estava conversando nos bastidores, é a gente desenvolver um diálogo, um conhecimento realmente em conjunto, tendo em vista que tem pessoas aqui, você está vendo do ambiente corporativo, tem outras pessoas vindo do terceiro setor, dos movimentos sociais, das artes. E aí eu queria primeiro que você se apresentasse, o que você faz, aonde que você está atuando, um pouco das suas ideias para quem está te conhecendo agora. Beleza, vamos lá. Bom, eu sou o Marcelo Marciano, eu atuo hoje como Head de Inovação e Desenvolvimento Sustentável na CIT, que é uma multinacional aí de soluções digitais, aceleração de negócio por meio da tecnologia. E lá eu atuo tanto com criação de soluções para inovar produtos e serviços digitais, quanto para transformar a sociedade por meio da minha própria militância corporativa, né? Então, eu tenho já pelos últimos pouco mais de 3 anos liderado as estratégias de inclusão de pessoas diversas na empresa, com foco em pessoas negras. Ajudei a criar a área de ESG da empresa e tenho tentado navegar dentro desse ambiente corporativo, levando muito do meu propósito pessoal, que é resgatar um pouco do uso da tecnologia como um meio para conferir dignidade, aprimorar a vida do ser humano. Eu aprendi isso antes de eu entrar na faculdade, lendo textos do Milton Santos, que me inspiraram muito. Você é formado no quê? Eu sou formado em Sistemas de Informação na USP, tenho especialização em gestão de serviços para impacto positivo, também pela USP. E, enfim, eu nunca parei de estudar, estou sempre estudando, sempre aprendendo, tem muito a ver com esse meu trabalho, com esses meus interesses. Tudo. Você citou aí 3 letrinhas, ESG, que estão muito em alta. Provavelmente algumas pessoas que estão assistindo, nos ouvindo, já conhecem, que dialogam com o mercado de alguma forma, mas em outros setores, nas artes, no terceiro setor, talvez elas sejam novas, né? O que são essas letrinhas? O que elas significam? E como que você juntou, você fez essa coisa, né, de ativismo, você falou militância corporativa, o que isso tem a ver com essas letrinhas, na sua opinião? Bom, essa sigla, né, o ESG, significa Environmental and Social Corporate Governance, né, que para o português para simplificar, né, é sobre o E é o meio ambiente, o S é a sociedade e o G é a governança corporativa. Tem a ver com as práticas, as políticas, a ética da empresa. De certa forma, virou moda, né? Essa moda pegou nos últimos anos dentro das empresas, muito embora o termo não seja de agora. E, na prática, ela congrega um conjunto de práticas que o mercado vai usar e o consumidor vai usar, as pessoas da sociedade vão utilizar para avaliar se uma empresa ela tem responsabilidade para cada um desses vetores. Né? Se ela pensa na sociedade, se ela pensa no meio ambiente, se ela pensa
na execução do seu trabalho de forma ética, de forma responsável, né? Então, basicamente, quando essa moda pega, né, nesses últimos anos, e tem a ver, acho que um pouco com o contexto social, que também acho que as pessoas passaram a ficar um pouco mais atentas, né? Uhum. Algumas empresas que ainda não tinham despertado, que não tinham práticas, sejam práticas sustentáveis, sejam práticas de inclusão, elas começaram a criar as suas agendas próprias, né? Elas começaram a imaginar o que seria a sua própria agenda. Eu fui convidado por uma das lideranças lá da CIT a iniciar o que seria um debate interno sobre como ter uma empresa antirracista, como ter uma empresa que repensa o lugar da pessoa negra na sociedade e na sociedade que está dentro da empresa. E eu aceitei esse convite sem nem saber direito o que era, né? Sem saber da letra do SG, sem saber que essa era uma pauta que estava por detrás, de alguma forma. Tinha nem esse nome ainda, Não tinha nem esse nome na época, né? A gente não falava sobre isso, mas as conversas elas foram se juntando, né? Teve uma convergência aí. E aí por isso que eu digo, né, que tem essa militância corporativa, porque na minha vida pessoal eu sempre fui um jovem preto que tentando sobreviver como muitos, né? Mas não estava militando, né? Não estava ali defendendo a inclusão, defendendo os direitos, etc. E aí dentro da empresa eu me vejo numa posição, já num cargo de liderança, em que eu podia usar essa posição de relativo poder dentro da empresa para influenciar, para ter mais gente como eu lá dentro, para que as pessoas pudessem prosperar, né? E eu tenho um pensamento próprio, né? Que às vezes eu debato com os meus colegas, que pensando como pessoa negra na sociedade, eu acho muito mais interessante a gente olhar esse desafio numa perspectiva de dentro para fora. Quando você pensa dentro do indivíduo. Dentro do indivíduo e dentro do grupo. Né? A gente tem o conceito do Ubuntu, que acabou sendo o nome que a gente usou lá para a nossa comunidade interna na empresa, né? Que é muito sobre isso, é sobre a gente se enxergar e se ajudar a crescer de forma coletiva. Só que estamos falando de nós, pessoas negras, né? A gente está falando de um Ubuntu que ele deveria existir, na minha concepção, para além das fronteiras corporativas, né? Ali a gente está usando o recurso da empresa para a gente prosperar. Então, nesse sentido, para mim é um sucesso se uma pessoa, por exemplo, ela encontrar um caminho de crescimento saindo da empresa. É uma agenda de mercado e que também a gente pode chamar como uma brecha, uma oportunidade para a gente fazer coisas que antes não eram possíveis. Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma e eu tento usar dessa forma. Eu acho que a gente tem que... Assim, quem consegue chegar em alguma posição de liderança hoje em dia, ou de destaque, né? Ou, enfim, se você está empreendendo, se você está conseguindo driblar as barreiras estruturais desse país, a gente sabe que são muitas, a gente aprendeu a hackear o sistema. A gente tem que aprender, de alguma maneira, né, a achar os caminhos para a gente prosperar e usando o sistema para isso. O sistema que não funciona com a intenção de colocar a gente nessas posições, né? Então eu vejo que se as empresas estão dispostas, seja por qual for o motivo, né, se elas estão dispostas a criar programas, grupos de discussão, metas objetivas, enfim, se elas estão dispostas a avançar, a gente deveria tomar consciência disso e pensar, puxa, esse é um momento da gente se organizar para a gente crescer. Né? Não vou julgar no primeiro momento se a empresa está sendo autêntica, mas o importante é que ela está dando esse espaço para a gente ser. Então vamos ser um grupo que vai crescer independente dessa empresa, mas vamos usar os recursos que ela está dispondo para a gente conseguir avançar uma ou duas casinhas nesse tabuleiro. Houve pressão, por exemplo, de alguma forma, da própria sociedade, dos movimentos sociais,
para que fosse, para que ESG pudesse ser essa brecha, porque a gente conversou com a Psy Bruja também, uma ativista que está pensando em saúde, HIV/AIDS, ela fala muito sobre o movimento, usando arte, utilizando outras formas, movimentos sociais, né, como eles estão questionando os investimentos para a cura do HIV, focado somente numa cura médica. O que ela tá falando não, você tem que investir também em curas não médicas. A arte, a cultura é uma forma de você pensar isso, porque senão, se você alcançar a cura, pessoas vão continuar morrendo, como continuam morrendo hoje. Então ela tá propondo outro caminho. Ela tá pegando o investimento global. Ela tá pensando assim, o investimento global de saúde tá indo para um lugar, ela tá falando que tem que ir para um outro. Teve também essa influência dos movimentos no que a gente está chamando hoje de ESG, ou é puramente uma agenda de mercado, assim, no sentido de a gente está surfando nisso, mas não teve essa influência? Como que você, né, você tem esse conhecimento assim, de como que isso surgiu? Olha, o que eu tenho percebido é assim, acho que o que determinou mesmo a saída da inércia das empresas que já começaram, que estão com uma agenda propositiva, que tem meta, que está tentando transformar de alguma forma, seja o seu ambiente interno, seja o externo, eu entendo que o maior vetor foi o mercado. Foi o mercado financeiro, né? As grandes corporações, elas despertaram para essa necessidade. Se a gente imaginar, por exemplo, do ponto de vista climático, né, o conceito de crédito de carbono para você compensar emissões é uma coisa que é uma agenda que já vem de um tempo, né, já tem uma pressão que aí também é uma pressão civil, né, uma pressão da sociedade organizada, seja por meio da ciência, seja por meio, né, de coletivos, mas o mercado é que consegue traduzir um pouco assim, olha, se movimente para esse lado, faça isso. Mas eu acredito também que tem, né, acho que a outra perspectiva social, mesmo que não organizada em torno do isso é um ESG que tem que acontecer lá nessa empresa, mas eu vejo esse tipo de exemplo, né? Assim, se a gente imaginar esse período que a gente passou, não sei se passou, né, a pandemia, mas né, a crise sanitária sim, né, mas o estado psicológico talvez não totalmente, mas nesse período a gente pôde observar, de certa forma, um nível de empoderamento das pessoas que tinham qualificação para ocupar os cargos, as posições da empresa, muito maior do que em qualquer época. Por quê? Porque as empresas, principalmente as que estavam numa jornada digital, ou que precisavam muito se digitalizar, para poder dar conta de uma demanda que vem em outro formato, que vem em outro canal, que vem de outra maneira, dentro, né, num contexto pandêmico, precisaram contratar muita gente. Isso foi geral, assim, você não está falando só da CIT, mas geral, mercado. Né? O mercado passou, assim, as curvas de contratação cresceram absurdamente em todos os setores, principalmente os mais digitais. E era dificílimo achar um talento, achar uma pessoa que estivesse disposta a trabalhar com você. E nesse momento que tem uma intersecção com essa agenda de ESG, as empresas começaram a se sentir muito pressionadas a, de fato, mostrar alguma atitude, algum elemento cultural que fosse, que pudesse convencer as pessoas de que havia autenticidade ali. Tipo, que era o momento até que ela podia escolher e não querer essa empresa porque não representava os valores que eu considero que eu quero para o mundo, por exemplo. Sim, toda essa questão geracional, né, que tem sido discutida nos últimos anos, que as pessoas mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, elas têm outra percepção de valor, né, elas estão mais conectadas com experiências do que com posses, com objetos, etc. Então, quer dizer, a pessoa ela vai... muitas vezes são ótimos profissionais também, né, com boa formação, mas que são pessoas que não estão dispostas a trabalhar em qualquer lugar, a qualquer custo, para fazer qualquer coisa, ou para aguentar qualquer tipo de situação, né? Então, as pessoas elas estão menos tolerantes a alguns tradicionalismos, inclusive de maneira de lidar
com as diferenças dentro do ambiente. Só que... Então, de alguma forma, o SG também é uma atualização nesse sistema, entendendo todas essas modificações comportamentais dos talentos das pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, de o pool de talentos, né? Que é a piscina, né? Não fica bom essa analogia no brasileiro, no português, né? Mas que é essa ideia de, tipo, aumentar a quantidade de talentos disponíveis. Exato. Pensando também que eles estão nessa outra lógica de comportamento. Sim, e eu percebi, né, e percebo que nesse momento em que a escassez de talentos ela começa a aparecer, puxa, eu preciso de gente a todo custo, e as pessoas não estão vindo, ou não estão encaixando, né, nas qualificações, nas habilidades, eu percebo o empoderamento da pessoa, né, que a pessoa ela passou a ter mais poder de escolha, mais poder de barganha, né, e em muitos cenários isso levou as empresas a repensarem seus valores culturais, seus valores de diversidade, inclusão, etc., porque isso fazia parte desse imaginário, dessa busca dessa sociedade. Foi um período aí desses mais ou menos 3 anos mais intensos, né? Agora a coisa está virando, né? De novo, né? Então o mercado está tendo mais poder de escolha do que as pessoas. Uhum. E aí a gente não sabe, né? O quanto que essa agenda, que foi muito acelerada, vai se manter. Ela vai se manter, ela vai se sustentar. Até porque esses nós chamamos de layoffs, né? Essas demissões, muitas das pessoas que foram mais impactadas foram justamente as pessoas desses grupos ditos minorizados, que de alguma forma tiveram que... Não de alguma forma tiveram que, né? Mas saíram desses empregos que as chamaram durante a pandemia. Isso mostrou uma fragilidade, né? Muitas das empresas que precisaram contratar muita gente lançaram mão da contratação de público diverso, de grupos subrepresentados para preencher essas vagas. Mas não estruturaram de fato uma transformação cultural, mexendo na liderança, em processos, em políticas, criando mecanismos de ações afirmativas de fato estruturais e estruturantes dentro da empresa. Quando vem esse período que a lógica se inverte, puxa, agora a gente não está precisando mais de tanta gente, ou a economia deu uma retraída, etc., eu vou ter que demitir pessoas, que foi aí outro movimento que aconteceu no mundo todo, né? Principalmente nas empresas de tecnologia. Quem sofre? Uhum. Essas pessoas que estruturalmente estão na margem. Você acha que isso é diversity washing? Que as pessoas falam que é a lavagem da diversidade? Eu acho que... Ou o que é isso para você? Então, esse termo, ele traz assim, uma noção de que a corporação, ela tá só fazendo marketing, né? Ela tá só... É uma lavagem, né? Ou até um verniz de diversidade, vamos dizer assim. Exato. Ela tá, né, passando a maquiagem, né, pra ficar... Lavando o sujinho da podridão. Exato. Pra pintar bem, né, na cena social, isso às custas de vidas, né, de pessoas que vão ver e vão encontrar um ambiente totalmente árido, né, totalmente não fértil para ela pertencer àquilo, para ela crescer, prosperar, etc. Eu acredito que isso existe, mas eu não percebo, não de maneira muito direta, que em todos os lugares onde o ambiente oferece dificuldades é por causa disso. Uhum. Então não acho que... Tem mais elementos aí do que esse 880, né? Tem mais coisa, né? Porque de fato, assim, esse tempo todo que eu acabei entrando nessa jornada de diversidade, inclusão, empoderamento de pessoas, etc., eu percebi que o que a gente está fazendo é mudar a estrutura social do país. Aí você faz isso num ambiente controlado que é uma empresa. Mas não tem como isolar. É uma discussão, é um debate social. É um debate do mundo, do nosso país, que é dificílimo de resolver. É dificílimo, né? Então imagina, a pessoa negra que está lá dentro da empresa, às vezes numa posição já de liderança, ela tem todo um legado histórico de exclusão que
Mas elas se arrimam de família, que tem uma... Às vezes o cônjuge está lá em casa, né, o marido, a esposa, tá numa situação muito diferente da dela. Ela já é Total. liderança e essa pessoa tá lá desempregada. Total. Né? Eu vi esses dias um vídeo da DW, aquela emissora, que tava falando como o Brasil tem um dos mais difíceis do mundo, tipo assim, top 5 de mobilidade social. E quando essa mobilidade acontece, ela muitas vezes não é passageira. Então, alguém consegue um salário maior naquela família, eles têm um período de bonança, mas isso não se mantém. É isso que você falou, eu penso muito nisso, porque uma pessoa negra, uma mulher negra, ganhando R$ 10.000 e um homem branco ganhando R$ 10.000 não é a mesma coisa, porque essa mulher provavelmente tem que ajudar a mãe dela, uma irmã, às vezes ela ajuda os sobrinhos em alguma coisa, os filhos dela, enquanto outra pessoa vai ter o filho e a esposa, vamos supor assim, uma família tradicional, É né? isso. Vem muito mais. Não, não, os 10.000 não serve, não vai ter a mesma função. Não dá o mesmo impacto, né? Tem o, sei lá, o curso de inglês que você não fez. E às vezes você está segurando para investir porque a casa você ainda não tem. Uhum, Né? Tem uma série de questões que às vezes até a gente se confunde, né? Vamos falar, por exemplo, da pessoa negra, né? Às vezes parece que o problema é todo socioeconômico, né? Não é, mas é muito. É uhum, muito socioeconômico. Então, eu percebo que às vezes a empresa ela tem que lidar com toda essa complexidade sem saber que era isso que ela tinha que lidar. Né? E muitas vezes ela até abraça de forma sincera, tipo, tem gente ali. Quando a gente fala empresa também, parece que é uma entidade, né? Essa coisa, nossa, a é, empresa, né? Um prédio, né? Mas não é, são pessoas ali. Né? Tem uhum, algumas lideranças que engajaram, igual essa liderança que me chamou para fazer essa história. Então, é um conjunto de pessoas que está disposta. É uhum, importante que elas estejam na liderança, né? Para não ser um diversity washing. uhum, de alguma forma Né? vir de cima, De né? alguma forma tem que ser alguém que dá as cartas lá, né? Que Uhum, está direcionando essas ações. Mas eu percebo que o mercado todo está percebendo agora o tamanho do buraco. Tipo, nossa, a gente não estava transformando aqui, não. A gente está mexendo em estruturas muito profundas da sociedade. E aí vai ter que ter mais coragem ainda do que ter para começar, para uhum, seguir. Se quiser seguir, nossa, aqui a gente vai de fato levar a mulher, a pessoa trans, a pessoa negra para a liderança. Vai ter que ter muita coragem para conseguir fazer. Eu acho que se não conseguir, não é diversity washing, né? Mas pode ser falta de propósito, falta de conexão mesmo, falta de capacidade de articular tudo que a empresa também tem que fazer, né? Que ela tem que dar resultado, ela tem investidor lá que está esperando qualquer coisa menos diversidade. A não ser que você seja uma empresa que faz isso, né? uhum. Então, a empresa tem que achar o jeito dela hackear a sociedade na qual ela tá, para ela não cair na armadilha de estar. De alguma forma mostrar que isso também é valor pra ela, né? Que é uma Exato. lógica diferente do que é valor, né? É uma lógica diferente. Então, você tem que repensar tudo, né? O jeito que você faz negócio, para quem, com quem, né? Sua cadeia de fornecedores. Eu vi uma frase, esses dias um amigo da CT mandou uma postagem onde a pessoa falava assim, falar de diversidade, desculpa, falar de sustentabilidade sem incluir pessoas diversas no debate é Aham. jardinagem. Aham. Eu achei muito interessante, porque é isso, né? A complexidade, ela é sobre entender que qualquer aspecto que você queira discutir tem que levar em conta a diversidade. Estão todos conectados, né? Não é uma coisa assim, um aqui, outro ali, outro ali. É o E, o S e o G, Não. de alguma forma. E outras coisas que não estão nessa sigla, né? Uhum. A gente tem que pensar de forma sistêmica. Isso torna mais complexo. Tá. Torna o desafio mais duro de se enfrentar. Então a empresa vai ter que se reinventar. Qualquer empresa que quiser fazer isso de forma séria, Uhum. ela tem que entender que ela está se transformando, ela não está fazendo caridade, ela não está Filantropia, né? filantropia, não está dando oportunidades para as pessoas, não é isso? Ela está dando uma Dando oportunidade. voz, né? Isso me incomoda muitas vezes. A pessoa tá falando da voz, como se a galera não Exato. tivesse voz própria. É isso, né? Mas, de novo, a reflexão lá da alta liderança tem que ser essa. A Uhum. pessoa tem que ter tido a sacada que, puxa, cara, isso aqui que a gente está fazendo tá para além de um programa de inclusão que traga pessoas para a empresa.
Tá. E você tem, não sei se receio, mas você está acompanhando esses movimentos, porque você usou uma palavra interessante agora, sistêmico, né? Mudanças sistêmicas. Sistemas, eles operam de alguma forma e de algum jeito eles também trabalham para se manter funcionando do jeito que eles estão. E aí, ao mesmo tempo que a gente está promovendo essas mudanças, encontrando essa brecha que a gente está falando aqui nessas letrinhas, numa agenda de mercado, existe um outro movimento que é o Against ESG, né? O contra, eu não sei nem se tem um nome especificamente, mas é o anti-ESG de alguma forma, que está realmente marcando empresas que têm essas práticas, né? Expondo elas de uma maneira negativa. Você acha que isso de alguma forma pode influenciar companhias a desinvestir nessa agenda? De que forma, como você tem analisado esse quadro, que eu sei que ele está acontecendo principalmente nos Estados Unidos, um grande exportador de ideias ruins, e o Brasil, infelizmente, um grande importador de ideias péssimas, né? Então, você tem analisado, acompanhado esse debate, porque eu vejo que é muito esse lugar, né? De um sistema que está tentando ser transformado, de alguma forma pessoas que não querem que essa transformação aconteça, né, pensando aqui que esse movimento é feito por pessoas, estão agindo para criar esses bloqueios, né, essa agenda contrária, né, uma contranarrativa, colocando como se uma empresa que tem diversidade é uma empresa que não trabalha direito, por exemplo, né? Obviamente apoiado em pilares super racistas, por exemplo. Olha, eu não tenho acompanhado o debate, né, dessa... Porque não sei nem se é um debate, eu acho que é um... Eu não vi esse duelo de forças acontecendo, mas eu vi um caso específico. Tem uma marca de cerveja famosíssima, não sei, talvez seja a maior marca, maior indústria de cerveja do planeta. E ela tem uma marca que lançou bem recentemente, deve ter, sei lá, coisa de 3 meses, um pouco mais, ou 6 meses, não sei mais a noção de tempo, eu perdi um pouco aí depois da pandemia, mas é bem recente uma campanha de uma das marcas de cerveja dessa indústria, utilizando uma pessoa trans, uma mulher trans, para fazer a propaganda. Inclusive, se eu não me engano, eles colocaram a figura dela, uma ilustração dela no design de uma das latinhas dessa cerveja. Só que assim, é de uma galera, né, super tradicional. E, puxa, isso deu uma comoção em alguns estados lá dos Estados Unidos. Teve até artista que foi pro seu canal nas redes sociais para falar que, pô, mas a cerveja dele não é uma cerveja desse tipo de gente. Não criticaram, criticar demais. Aí o cara pegou a metralhadora e metralhou vários packs da cerveja. E filmando isso e colocando na rede social. Assim, teve muita gente falando que, cara, tá errado, é lacração, né? Essa marca aí tem que acabar, né? Não faz sentido. E essa empresa, ela deu um passo atrás, tirou a campanha da mídia, depois demitiu a pessoa que era responsável pelo marketing que estava tocando essa campanha. Então deu um recado péssimo para a comunidade. Então perdeu parte dos seus fiéis. Fez um desserviço, né? Porque não agradou nem... Ela não agradou seu público que já era fiel, aí ela deu um recado péssimo para a comunidade LGBT, do tipo, então quer dizer que você estava só fazendo uma campanhazinha de marketing, não era autêntico, né? Quer dizer, a empresa multimilionária, ela jamais vai declinar por perder, de repente, né, uma porção de fiéis para defender uma causa, mas nesse movimento ela demonstrou que ela não tinha essa coragem, que ela não tinha essa disposição, talvez não fosse um propósito dela. Então eu vejo que no curtíssimo prazo pode ser que esses movimentos aconteçam. Né? Eu vejo no Brasil muitas empresas que só de ver esse caso devem ter também arquivado alguns projetos, devem ter recuado em algumas estratégias, tenho certeza que só que esse tipo de coisa aconteceu, né? E vai continuar acontecendo, porque no final do dia a galera tá olhando ali, puxa, se dá lucro não dá, né? Então, assim, talvez eu tenha que investir um pouco para trazer diversidade, etc. Mas se esse investimento significar um prejuízo,
né? Uma mancha na marca, por assim dizer, porque tem uma galera que não quer. Vai ser feita uma equação agora mais complexa, né? De alguma forma. Tipo, pesar melhor os riscos, que é um risco sempre envolvido, né? Somente se você não for aguentar o tranco de uma resposta negativa. Exato. Vai ter a galera analisando muito o risco, desde o jurídico até a galera de finanças, de, né, assim, a galera de que investe. Tem o próprio investidor, né? Assim, de novo, a empresa é de capital aberto, tem uma galera por detrás que está comprando ação que não está nem aí também. Né? Então Uhum. tem os dois lados da moeda. Tem uma galera que hoje está escolhendo comprar ações, investir em empresas que são responsáveis, que tenham alguma nota de ESG legal, né? Mas a vasta maioria quer ver se o número está crescendo ou diminuindo. Tipo, essa Uhum. empresa está tendo mais valor ou menos. Que é o curto prazo, Que né? é o curto prazo. Então, se um movimento desse gerar um barulho no mercado e o valor da marca cair, o investidor tira a grana, aí cai mais e a empresa vai responder como? Tentando recuperar o que ela perdeu em termos de grana e não de propósito, transformação que ela criou no mundo, né? Então esse é o grande problema do mundo corporativo, né? Uhum. Porque que ele historicamente não tem responsabilidade, porque ele tem compromisso com o lucro, ele tem compromisso com o próprio resultado e o resultado para o seu investidor, não com a sociedade, que a sociedade, como um todo, não investe nessa empresa. Né? É o grande paradigma, né? Eu estou tentando ajudar uma galera que é excluída, e é justamente essa galera que não tem volume de investimento para me devolver isso, né? Ou se tem também, muitas vezes a gente não tem. Ou é uma marca tão poderosa que ela pode perder uma lucratividade no curto prazo, mas no longo prazo as pessoas vão. Ou ela vai passar por um rebrand, né? Como a gente fala na publicidade. E a gente até esquece quem que é a marca que tá por trás. Se é uma marca de consumo, né? Acho que um dos caminhos esse de você falou, né, de pensar uma outra equação, pode ser inclusive se conectando de forma diferente na sociedade, né? Porque, de Uhum. novo, você tá lá querendo manter a fidelização daquele tipo de público super preconceituoso, que, né, se pudesse encontrar aquela mulher trans ia matar na rua, por exemplo. Igual isso acontece no dia a dia. Pô, mas e aí, por que você colocou ela então? Uhum. Né? E aí, se você pegar o Tem que estar público. muito claro por que você tá fazendo as coisas, né? Exato, então, assim, puxa, mas você tá vendendo para essas pessoas, né? Se a gente pegar as pessoas que são excluídas socialmente no Brasil, por exemplo, né? Seja nas favelas, seja na periferia. E aí vai ter uma intersecção enorme ali, vai ter um monte de gente negra ali, né? É, sei lá, mais de 60% das casas nas favelas são de famílias negras, né? Uhum. 40% liderada por um homem negro e uns 30% quase por uma mulher negra. Então, você está se conectando com esse público movimenta uma grana enorme. Eles têm uma economia própria da periferia, da favela, que muitas vezes não está ao alcance dessa grande marca. Porque ela não sabe nem chegar lá, ela não tem os mecanismos, ela não tem uma proposta de valor clara, enfim, ela talvez não parou para pensar nisso. Então, talvez parar para pensar nisso seja um jeito de você fazer esse caminho de forma mais autêntica, né? Incluir mais pessoas no seu planejamento também, né? Muitas vezes eu vejo campanhas publicitárias muito pensadas em ganhar um prêmio em Cannes, por exemplo. Mas quando você vai ver a praticidade daquela solução, ou daquela campanha, daquela mensagem, ela tem uma aplicabilidade muito pequena, né? Sim. Porque não se pensou no produto, não se pensou no serviço para ele se encaixar na realidade, que é uma realidade diferente. E aí, pensando em inovação, em produto, também que é a sua área, né? Você falou que é Head de Innovation, é isso que você É falou? isso. Olha só, Head, cabeça, cabeças pensantes. Você tem acompanhado esse debate aí de AI, inteligência artificial, generative AI? Tá acompanhando isso, esse assunto todo? Tenho me conectado lá na empresa, né, existe todo um foco estratégico, né, em avançar nessa pauta, né? A empresa é uma das referências hoje no assunto, assim como
quase toda a empresa de tecnologia, principalmente de serviços, tem se posicionado, tem buscado Alguma coisa, né? oferecer alguma resposta, né? Porque é muito novidade, né? Então tá todo mundo estruturando a sua própria maneira de gerar valor para o mercado com a inteligência artificial, principalmente a generativa, né? Que é essa que surgiu aí de forma popularizada, né? Nos últimos meses. Já tinha uma inteligência artificial e a inovação dos últimos meses foi essa generativa, né? A inteligência artificial em si, enquanto disciplina, ela... Tem A décadas. gente vai para a década de 60, né? Quando isso começa a, de fato, tomar o corpo, né? As teses começam a ser divulgadas e as aplicações exploradas. Mas tudo ficou muito no campo da academia, né? E de algumas aplicações muito específicas, complexas, caras, né? Então, a digitalização recente, ela provocou algumas ondas de democratização, né? Então, você tem a democratização do acesso à informação por meio da internet. Depois você tem a hipermobilidade, né? Dispositivos Celulares. móveis que geram uma experiência diferente na palma da sua mão, porque agora a internet não está lá numa lan house ou, né, conectada num fio na tua casa. Ela está com o seu transitar pelos espaços. E aí as marcas percebem que, puxa, essa galera aqui agora tá podendo escolher na palma da mão o que ela quer. Uhum. Né? Se essa marca que não tá próxima, se ela não dá uma resposta que vai te agradar, né? Você vai curtir, né? Literalmente curtir, você não vai engajar. E tem algumas tecnologias que vão facilitando isso mesmo sem a gente perceber, né? Então, a inteligência artificial, ela deu um salto recente com a IA generativa, que é justamente essa democratização a um potencial criativo que antes, puxa, você não tinha, assim como você não tinha antes acesso à internet sem um navegador, você não tinha acesso à inteligência artificial sem essas interfaces conversacionais generativas. Uhum. Elas permitem que você acesse todo esse arcabouço de possibilidades da inteligência artificial conversando. Então, com isso, você vai poder desafiar muita coisa que antes era inimaginável, né? Pô, eu quero criar uma aplicação própria para fazer um site, um aplicativo de celular. Quer tocar imagens, criar coisas. Quero, né, sei lá, fazer um vídeo, traduzir coisas, criar uma empresa. Né? Quer dizer, a inteligência artificial ela consegue, por meio de uma série de combinações, de trazer as melhores opções para todo esse tipo de desafio. Né? E conversando ainda, que é a melhor maneira. Né? Uhum. E a generativa ela é como se fosse um navegador, mesmo um browser para a inteligência artificial, que permite que você vá conversando com a inteligência artificial e aí depende muito da sua inteligência, né? Eu acho que tem essa relação também, né? De é colaboração entre humanos e a AI. Eu acho que um desafio, né, entrando um pouco nessa seara que a gente está discutindo aqui, essa coisa não é automaticamente inclusiva. Uhum. Né? Que é uma coisa que onde eu queria chegar, né? Alguns meses já se passaram, você já está um pouco mais claro quais são os benefícios, ou quais serão os benefícios e quais os riscos disso. E lembrei uma coisa que eu estava aqui pensando, que eu não podia deixar de perguntar para você. Que tá rolando esse debate também sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. Mas eu vi uma discussão também sobre nós vamos mais uma vez regular o que vem de fora, ou a gente vai ter uma estratégia de desenvolvimento de inteligência artificial brasileira, né? Pensando em um país produtor de tecnologia também, né? Um país que compete a nível global, que tem grandes instituições de pesquisa como tema, mas que também consegue levar essas soluções que estão sendo criadas no ambiente universitário ou no instituto de pesquisa para o mercado, para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Então, essas duas coisas. Dos riscos e dos benefícios. Os benefícios eu tocou um pouco sobre isso. Uhum. Também o que você
vê e acompanha dessa discussão, né? Se você tem alguma iniciativa, se a própria CIT está pensando, enquanto uma empresa brasileira, sobre inteligência artificial Brazilian made, vamos dizer assim, né? Ou com o tempero brasileiro, né? Pensando Uhum. em ter uma estratégia, não só regular o que já vem de fora e a gente não aproveitar mais uma vez uma grande evolução tecnológica para trazer benefício para o nosso país, para nossas pessoas. Boa. É complexa essa, Boa. porque depende muito, vai muito mais do que uma empresa ou duas, né? Nossa, não, vou tentar articular isso tudo que você trouxe. A Pisci Bruno falou que eu faço perguntas muito boas. São ótimas, são ótimas. Não, vamos por partes, né? Eu penso que, falando de riscos, eu ia, eu vinha falando que essa coisa ela não é automaticamente inclusiva, né? Ou seja, exige uma maturidade tecnológica de conseguir usar esse tipo de recurso Você fala, inclusive, da produção dela ou de quem acessa? no acesso, né? Então, muito embora exista uma democratização, então, esse troço está na internet aberta. Se você tiver um navegador, você vai lá e utiliza. Mas se você não passou pelo processo de inclusão digital de forma adequada, você vai usar muito mal ou muito pouco. Você vai ter muitas limitações. Eu estou falando de inclusão digital, tipo, a pessoa ter, por exemplo, acesso adequado à internet, conseguir usar esses recursos. Tem uma outra questão que é do próprio sistema educacional. Uhum. Fazer boas perguntas, estruturar um raciocínio para você conseguir extrair valor daquele negócio ali, daquela IA generativa, não é simples. A gente tem pessoas formadas, né, diplomadas, que estão aí no mercado trabalhando, que não conseguem hoje estruturar um raciocínio de forma lógica para fazer boas perguntas. Tá? Então, Isso muda tudo, gente, porque eu já fiz perguntas muito boas, que ela me deu respostas e conteúdos. Às vezes também você pode fazer um artigo, por exemplo, muito bons, mas quando você tá com uma preguiça, você faz umas perguntas ruins, é igual. Pergunta ruim é igual a resposta ruim. exatamente. Né? Ou seja, olha que desafio, né? Então, para pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, né? Que não tiveram acesso a poder articular ideias de forma estruturada, elas vão ter mais dificuldade para extrair valor disso. E o oposto também é verdade, né? Pessoas que estão mais avançadas nesse respeito vão tirar muito valor. Então, se elas já tinham vantagens, elas vão multiplicar as vantagens que elas já têm, porque agora elas têm nas mãos um conjunto de ferramentas, né? Inteligência de máquina que Uhum. consegue otimizar os seus resultados. Então, você consegue muito mais longe, você que já estava numa posição de certo privilégio. Né? Então, esse é um. Pode acentuar Você pode aumentar o abismo, né? abismos. Você pode gerar um problema nesse sentido, porque as pessoas elas vão. As que já estão em vantagem tirar mais vantagem, as que estão em desvantagem ficar mais às margens. Né? E como é que a gente resolve esse abismo? Né? Como é que a gente faz essa ponte que malemar estava sendo construída, né? Antes de ter esse salto tecnológico? Esse é um problema. Se a gente pensar em agenda Brasil, né, sociedade sendo repensada a partir do avanço tecnológico, eu vejo bastante desafio ainda no Brasil. Assim, aprendi um dia que o Brasil não é uma nação, o Brasil é só um estado. Como? Qual é essa diferença? Se você imaginar, né, que a gente tem um território, né, de 27 unidades federativas, que tem um modelo de produção mais ou menos único, tem um sistema de governo mais ou menos único, Uhum. tem uma bandeira, né, tem um nome, tem fronteiras. O Brasil é mais ou menos isso. É um estado, né, tem suas regras enquanto estado, mas, puxa, paulista odeia o carioca odeia o gaúcho fala mal do cearense, assim, tem sudestino zoando o nordestino. O Brasil tem uma
E muitas vezes a gente faz piada, em geral, a gente faz piada com esse tipo de coisa, mas existe uma desconexão nacional Seja um projeto, né, de conjunto, né? desde o princípio, entende? Então, assim, não existe um projeto de nação que consegue, de fato, conectar esses territórios que fazem parte de um mesmo país, de maneira que todo mundo cresça, de maneira que todo mundo prospere, de maneira que se reduza de forma sistêmica o nível de desigualdade, né? Então, se eu pudesse hoje uma palavra para o Brasil, né? O nome do país, na minha opinião, seria desigualdade. Parece um país muito desigual. Não é o único, né? Você falou dos Estados Unidos, também é um país muito desigual, Uhum. mas o Brasil é muito desigual, né? Só que ele é desigual de um jeito organizado. Que já tá bem Foi estabelecido, né? projetado para isso, né? É o design da coisa. Para que as diferenças existam, sejam culturais, enfim, sabe, econômicas, de acesso. Então parece que a gente até a gente alimenta essa coisa. Então, por isso que eu falo, não tem uma nação brasileira, a não ser por alguns elementos que eu descobri recentemente, teve até projeto político para implantar um pouco dessa mentalidade, alguns elementos nacionalistas que são bem superficiais, né? A gente é um povo alegre, né? O Getúlio Vargas inventou esse negócio, o futebol, sabe? O samba, então tem alguns. É que muitas dessas coisas também nos últimos anos deram uma ruída tão grande que desorientou, né? Imagina, então, o que já era uma Já... base frágil, né? Aí tem questionamento. Então, só que a gente se encontra, acaba que nisso, né? Mas não no conceito de cidadania. Aí eu vou voltar lá no Milton Santos, né? Que ele falava já no fim da vida que, apesar de ser um homem negro, que chegou numa posição muito respeitado internacionalmente, né? Professor de universidades em vários países, publicou mais de 40 livros, etc, etc, etc. Ele não tinha alcançado a sua condição, né, de cidadania. Sua cidadania era incompleta, porque o sucesso era só dele. Né? O sucesso não era de várias pessoas negras que estruturalmente chegavam até lá. Uhum. É um escolhido ali, né? Uma pessoa que consegue quebrar aquela barreira, mas não é coletiva, né? Não é coletivo. Então, quer dizer, o conceito de cidadão brasileiro ele é muito frágil. Ele não foi alcançado na sua integralidade. A gente observa isso quando a gente pega alguns grupos que têm muito menos cidadania que outros. Né? Então, se você não tem o cidadão, que é a base de uma nação, Uhum. né, a gente não conseguiu chegar num estado de nação, de fato. E aí, isso, para mim, na minha visão, cria uma plataforma bem frágil para alguns tipos de projetos nacionais, por exemplo, tentando entender essa coisa de como extrair valor, né, De uma tecnologia de uma como essa. tecnologia como essa, que exigiria uma parceria entre mercado e academia, né, porque hoje as grandes empresas de tecnologia, elas deram um salto enorme, assim, se você for pesquisar, né, publicações sobre inteligência artificial, há um bom tempo não são mais as universidades que estão liderando. Se você pegar as universidades brasileiras, elas não têm recurso suficiente nem para fazer teste de modelo de forma robusta, sei lá, deixar a máquina lá dia e noite evoluindo e aprendendo, porque não chega elas não têm um orçamento suficiente para ter os recursos que essas grandes empresas têm, para conseguir Uhum. ter uma inteligência artificial brasileira mais avançada, né, mais brasileira. Então precisaria de uma parceria público-privada para isso, que é um grande problema no Brasil também, né? Conectar a universidade com as empresas de forma ética, transparente, que permita autonomia Da da universidade, né? universidade, né, no que diz respeito à Uhum. pesquisa. Então tem uma série de questões aí a serem superadas, mas ainda assim, né, eu vejo que a gente tem uma plataforma muito frágil, né, interesses muito diversos e difusos, para a gente conseguir falar, puxa, mas isso aqui é uma estratégia para esse país, por exemplo. Vamos fazer isso, vamos movimentar essas pedras estruturais para que isso aconteça, né? Vamos investir de fato. Então, tão difícil quanto investir na própria diversidade do país. Uhum.
né? Então, não sei, eu acredito que existam cientistas interessados, né, como o Silvio Meira, né, por exemplo, que ele sempre pensa o projetos de país a partir da ciência, né? Então ele está sempre colocando essa provocação a partir ali do Nordeste, né, do Recife, que é o centro do mundo dele, né? Uhum. Que é uma das capitais mais inovadoras do Brasil, né? Exato. Então, assim, a partir desse centro, né, ele expande um olhar de projeto de país. Mas eu percebo que tem muita barreira ainda, muita interferência para a gente conseguir chegar. E não, pode ser que eu não tenha me atualizado ainda, mas não cheguei a entrar em contato com algo que me fizesse acreditar que o Brasil se tornasse uma referência, ou que venha a se tornar uma referência nos últimos anos, comparando com outros países Estados Unidos, China, Tem todos os recursos, né, para fazer isso. que costumam fazer esse tipo de coisa, né? Costumam se tornar referências, mesmo que a coisa nasça no ambiente privado, mas você percebe que tem uma estrutura do país que suporta isso de alguma forma. Tá. E aí, pra gente começar a caminhar pro nosso final, eu queria trazer uma... Tem uma pergunta que talvez resuma um pouco de tudo isso, ou que não resuma, mas que traga um novo olhar, é sobre como a gente está gastando, né, o nosso tempo, a nossa energia, né, em atualizações desse sistema versus investir no outro sistema. Que eu não tô falando que é uma coisa excludente, né? A gente tá, de alguma forma, usando dessa brecha toda dentro desse sistema, mas ao mesmo tempo entendendo, por exemplo, que a mudança climática tá aí e que as ações precisam ser mais enfáticas, precisam ser mais rápidas, né? Uhum. Como que você vê essa dinâmica, assim, da negociação, do espaço da negociação, da gente estar nos lugares, da gente estar disputando e hackeando esse poder de alguma forma, né? Hackeando esses espaços, versus abrindo mão desse hackeamento, né? Versus pensando em construir outras coisas, né? Você imagina alguma coisa sobre isso? Porque eu fico pensando muito que às vezes talvez seja mais interessante a gente refletir sobre esse duplo lugar mesmo, de estar ao mesmo tempo aqui, né, entendendo toda essa negociação e num lugar de me recuso a estar nessa negociação, né? Uhum. E eu vou investir em outro lugar, mas óbvio que eu preciso de dinheiro, É. porque é a lógica que a gente tá, né? Uhum. Mas como pensar em criar já estruturas que já nasçam, eu não tô nem falando de antirracismo, porque já vai nascer para além disso, sabe? Uhum. Você brisa em alguma coisa nesse sentido? Eu quero... É super difícil, né? Quando a gente conversa com os nossos pares, né? Com as pessoas que estão aí, às vezes até abandonando o mercado para empreender, a gente percebe uma dor comum, né? Sei lá, pessoa negra, pessoa que faz parte de algum grupo subrepresentado, ela não tem o estofo, né? Ela não tem uma camada, uma retaguarda que permita que ela erre, que permita que ela fale. Então, Uhum. cara, você vai ter que lançar um negócio, esse negócio vai dar certo. Uma única vez, né? Sabe? Porque você vai queimar todas as suas moedinhas que você tinha ali para investir, enfim. A gente nunca tem raramente, né? Tem-se uma situação, uma condição até psicológica para se assumir riscos. E aí você fica né, lidando com o que é possível, né? E alguns mais corajosos vão, né? Uhum. O que eu estou querendo dizer? Um negócio vai quebrar, vai falhar, as ideias vão dar errado, isso faz parte do jogo, né? Qualquer empresa está suscetível a isso. Se for uma startup, um pequeno negócio, um empreendimento, o risco é muito maior, isso acontece o tempo todo. Negócios falham, né? Só que a gente tem muito mais aversão a esse risco, porque a gente tem uma estrutura muito mais frágil, né? Ainda assim, a quantidade de empreendedores que vem, né, de baixo, que vem das margens é muito grande, né? Talvez fala-se muito que o brasileiro é muito empreendedor, né? E com soluções incríveis, né? Tipo... E criativo, né? Então, acredito que seja uma verdade. Então,
muita gente está aí. Então, como é que a gente faz isso? Acho que tem um lance de quem conseguiu ter uma disposição mental para ir. Eu não acredito muito em vocação, porque Uhum. é uma combinação de Determinismo, coisas. né? Não gosto muito disso. Pô, nasceu para isso. Acho que não é por aí. Tem sorte pra caramba, tem talento, tem habilidade que você desenvolve com muito suor e lágrimas. Tem uma série de fatores, né? De maneira que uma pessoa muito parecida com outra vai dar certo, outra vai dar errado, né? Então, eu acho que assim, quem tem condições de ir por esse caminho, né, de hackear o sistema, criando sua própria fórmula, né, de subverter o sistema, pode ser ajudado por quem não está lá, né? Uhum. Então, nas empresas, por exemplo, hoje eu percebo um movimento que pode até ser uma maneira da empresa assumir que ela tem dificuldade para se transformar internamente. Que é o quê? É investir nesses negócios. Uhum. Né? Então, assim, a própria CT, ela tem dado abertura para a gente buscar parcerias para investir em negócios de empreendedores negros. Eu vejo outras consultorias fazendo isso. Né? Inclusive a Gerando Falcões, né? Ela conseguiu a parceria de grandes empresas para conseguir criar uma agenda de transformação assim, muito inédita. Né? Uhum. Então, De fato, a empresa investindo, né? a empresa investindo, indo lá, fazendo junto, Não dizendo o que tem que ser também, né? disponibilizando os seus recursos que ela disponibiliza para as grandes corporações, né? Eles fizeram isso para uma ONG. O que é essa solução da CIT? Essa solução da Da CIT não, que ela tá apoiando de um empreendedor negro, né? a gente tem uma solução atual que a gente está fazendo em parceria com uma startup que é focada em empregabilidade de talentos diversos, tentando resolver esse problema em escala. Né? Então, hoje você tem uma consultoria especializada em identificação desses talentos, em desenvolvimento desses talentos e conexão com oportunidades, só que funciona no modo analógico. Né? Funciona ali no trabalho muito ombro a ombro, né? E Pessoas. pessoas conectando-se a pessoas e as empresas, transformando a empresa de um lado, empoderando a pessoa de um lado, né? E estabelecendo essa ponte. O nosso desafio hoje é potencializar o impacto, né, dessa startup para que ela consiga fazer isso para milhões de pessoas na tecnologia. Aí entra, né, a inteligência artificial, entra, né, esses recursos que gera uma certa controvérsia, né? Porque a gente entende que esse empoderamento é um processo que tem que ser extremamente humanizado, personalizado, né? Você tem que sentir ali que existe Pode ser alguém, frio, né? né? Que alguém está se importando, né? Com essa tua trajetória. Uhum. Como é que você coloca tecnologia mecânica fria para resolver esse problema? A gente está tentando fazer isso hoje. Então, eu vejo que essa é quase que uma transferência de riqueza, né? Você pegar o capital intelectual, financeiro das grandes empresas e dar oportunidade para empreendedores, empreendedoras realizarem seu impacto. Mas é uma transmissão de alguma forma, né? Se for pensar, porque não é só você apoiar uma coisa que já tá acontecendo ou apoiar dizendo como que deve ser, né? Tô comprando um serviço. Você tá de fato investindo e acreditando que o que vai nascer dali vai ser maior. Sim, eu acho que é um caminho legal, assim, tem alguns outros exemplos, né? A Ambev também acabou de publicar tem propaganda na TV, no canal aberto, né, sobre parceria que eles também estão fazendo com um empreendedor negro para aí no caso não é para empregabilidade, mas é para empreendedorismo negro em escala. Uhum. Né? Então, não sei se é empreendedorismo negro ou empreendedorismo de pessoas diversas, né? De talentos diversos como um todo, né? De outros marcadores sociais. Então, essa tendência é bacana, né? Porque a empresa ela começa a capilarizar um pouco desse impacto para além da fronteira. Né? E eu concordo com a tua provocação que, assim, by design, né, o jeito de você, de fato, dizer que qualquer instituição é antirracista, por exemplo, é se a liderança for negra. Uhum. Ela só vai ser antimachista se a liderança for uma pessoa do gênero feminino. Ponto, né?
É o único jeito de você falar isso é antirracista. Você está na liderança, né? E essas empresas, essas grandes empresas, elas vão levar um tempo para ter liderança negra lá. As que às vezes tem uma ou outra pessoa, não são estruturalmente... elas não reverteram o processo estrutural por causa disso. Né? Aquela pessoa que está lá é uma heroína, ela superou as barreiras, né, muitas vezes batendo na porta. Né? Agora, para ter várias pessoas e falar, essa empresa é liderada por talentos diversos, isso vai demorar. Né? Então, como vai demorar, você pode investir na pessoa que é empreendedora, ela já está fazendo, ela já está realizando esse impacto, ela já conversa com aquele público, ela já entende o impacto dessa forma, né? A maneira como ela já se conecta na realidade de forma muito mais autêntica, né? De dentro para fora. E isso pode, né, ajudar a empresa até a compreender, né? Trazer esse aprendizado para dentro por meio desses agentes externos. É uma hipótese, né, que eu acho que é válida. Tudo. Bom, em tempos de ESG, podemos entender isso como uma brecha para a gente surfar e promover mudanças sociais. Também investir no que está acontecendo fora, em pessoas que se recusam ou que estão negociando de maneira diferente com esse sistema. E investindo nas suas próprias soluções, em soluções que já nascem respirando e propondo um novo mundo. De alguma forma, o Marcelo nos ensinou hoje que a tecnologia também é um meio para a gente fazer essas disputas, sem perder de vista que a gente também precisa de um projeto para ela e entender todos os desafios e os limites que essa tecnologia também terá na nossa vida e na transformação que a gente tanto quer. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo com a gente hoje. Eu acho que a gente poderia ter uma parte 2, inclusive, para você nos ensinar mais sobre tecnologia e a gente ir a fundo. Estou muito feliz, espero que tenha sido bom para você, minimamente provocativo. Muito obrigada por esse momento em conjunto. Obrigado, Antônia. Achei muito legal e espero poder ter novos papos desses para a gente brisar, aprofundar essas reflexões de país, de tecnologia, de diversidade. Eu acho que tudo tem a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem como discutir um desses assuntos sem pensar no outro, senão você vai estar correndo o risco ou de uma atitude leviana ou insustentável. É isso que a gente não quer. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Hey, hey, hey.